Olá, eu sou o Tiago Rogero. Este é o terceiro episódio do Negra Voz Podcast, o podcast de história negra do Brasil, do jornal O Globo. Eu sempre digo que a culinária africana, que na verdade o meu fazer essa comida é a forma que eu me sinto muito conectada com a minha ancestralidade, assim, sabe? É uma forma de me conectar, porque a gente sabe muito pouco da nossa história. A verdade é essa, assim, você conversa com alguém que é descendente de italiano, de espanhol, eles conseguem ir lá atrás, assim, na sua história. E a gente não consegue, infelizmente, a nossa história foi apagada. Esta é a chefe Dandara Batista. Ela é a dona do restaurante Afro Gourmet, no Grajaú, especializado em culinária dos países africanos. Eu nunca imaginava que fazer um simples feijão com arroz pudesse mudar a vida de uma pessoa como mudou a minha. Nascida lá no meio do mato, eu peguei esse carinho da gastronomia pela minha avó. E nós somos, depois da Lei Áurea, meus antepassados foram registrados com nomes de italianos. Né? Eu sou Benedita Ricardo, a minha avó é Eugênia Ponciana. Ser gozado, né? Tudo nome de italiano ou alemão, sobrenome. E esta é a chefe Benê Ricardo. Ela foi a primeira mulher brasileira a se tornar chefe de cozinha, a conseguir um diploma de chefe. Isso em 1981. Benê Ricardo é a primeira dama da gastronomia brasileira. Mas você já ouviu falar dela? Uma coisa que me surpreendeu muito da história da Benê é o quanto os outros cozinheiros, os chefes, reconheciam ela, reconheciam o talento que ela tinha, o trabalho que ela fazia, a grande chefe que ela era. Mas ela não teve a oportunidade, provavelmente por causa do machismo e do racismo, de ser reconhecida pelo grande público. Ela é uma dessas heroínas silenciosas, né? Que conquistaram muitas coisas, que abriram caminho para todas nós, mas que nunca obteve esse reconhecimento, pelo menos não em vida, né? Esta é a Bianca Briguglio. Ela é cientista social e está fazendo doutorado na Unicamp. A tese dela é: lugar de mulher é na cozinha? A divisão sexual do trabalho em cozinhas profissionais. Foi durante essa pesquisa para o doutorado que ela acabou conhecendo a história da chefe Benê Ricardo. A Bianca fez uma longa entrevista com ela e gentilmente compartilhou com o podcast alguns trechos dessa gravação. Acho que abriu muito caminho para as mulheres, né? Abriu sim. Foi assim, a Benê nasceu em São José do Mato Dentro, né, que é zona rural do município de Ouro Fino. Isso em Minas Gerais, em 1944. E aí ela sempre falava disso, dizendo que ela nasceu no meio do mato, que ela era da roça, que ela era do meio do mato. Essa gravação pela internet é porque a Bianca está em Paris concluindo o doutorado. E essa infância dela praticamente era composta por dois personagens, que também são duas mulheres, que era a mãe e a avó. E as duas ocupam polos muito diferentes na lembrança dela, né? Então, a mãe era uma mulher violenta, agressiva. Então, ela sempre falava: minha mãe me batia, minha mãe não tinha paciência, minha mãe sempre remete a essa figura rigorosa. E a avó, que era costureira, mas que também cozinhava, que era uma mulher muito generosa, carinhosa, que cuidava da Benê. Benedita Ricardo de Oliveira não falava muito do pai. Pelo pouco que ela se lembrava, ele bebia muito e batia na mãe dela. Foi da avó, dona Eugênia Ponciano, que Benê herdou o talento e os conhecimentos na cozinha. Nessa entrevista que ela concedeu para a Bianca, a Benê conta que, num intervalo muito curto de tempo, perdeu a mãe e a avó. Ela ficou sozinha aos 12 anos de idade. E a minha mãe morreu de tétano. Em 3 dias minha mãe morreu rápido. Fiquei com a minha avó. E a minha avó faleceu, fiquei sozinha. A família dos vizinhos meio que pega a Benê para criar. E pegar ela para criar significa que levaram ela para casa para fazer serviço doméstico, né? Pegaram a menina para ser empregada doméstica. Só que eles maltratavam muito a Benê. Umas coisas assim, eu nunca vou esquecer, porque ela me contava essas coisas rindo e eram horríveis. Essa família viu que eu era sozinha
Ele tinha fazenda lá em Ouro Fino, então eu tinha que cerar o chão, passar escovão, ia tomar banho, eles desligavam o chuveiro. Eu dormia lá no fundo, aquele frio. 59 era frio aqui, né? Era tão frio e os cachorros cobriam minhas pernas. Por isso que eu gosto de cachorro, sabe? Esquentava meus pés. Ela me contou também que ela tinha perdoado, que ela não tinha raiva, porque ela não sabia que aquilo era maus tratos, né? Ela falou assim pra mim, filha, eu não sabia que tinha coisa melhor. Então ela convivia com aquilo. Num momento, essa família vai para Santos, leva ela, e aí uma outra família vizinha em Santos fica com pena do estado que ela tá, e uma das mulheres leva ela para trabalhar com outra família. Ou seja, ela continua sendo empregada doméstica, acho que ela tinha 15 anos já. Essa outra casa era de uma família de alemães, e a Benê fazia de tudo lá. Cuidava das crianças, limpava a sujeira dos cachorros, lavava, passava e cozinhava. Num determinado momento, a família toda se mudou para a Alemanha e levou a Benê junto. Ela volta praticamente especialista em comida alemã, né? Eu fiquei 18 anos com essa família alemã. E a minha patroa comprava a revista Bund e ela assinava para mim a revista Cláudia. E aí escreveu dentro, olha pra você ver a vida como é que é. Manda uma receita e ganha um prêmio. A Benê mandou a receita, uma torta de temperos e ganhou. Primeiro lugar. O prêmio era a possibilidade de trabalhar na cozinha experimental da revista Cláudia. Resumindo bem, era um lugar onde a revista testava as receitas enviadas pelos leitores e depois fotografava os pratos. Feliz da vida com o prêmio, a Benê foi contar a boa notícia à patroa dela. Eu tinha ganhado o primeiro lugar, o prêmio. Eu tinha carteira, eu fui uma das primeiras empregadas registradas, porque alemão gosta das coisas tudo certo. Registrado tudo certinho. Eu cheguei na casa da minha patroa, eu limpava a piscina, cozinhava, limpava vidro, eu não precisava de mais gente nenhuma, por isso que eu fiquei assim, doente logo. E o que aconteceu? Ela falou, olha, só que não dá mais para você ficar aqui, tem que arrumar outra pessoa, eu sei que não vai ter outra pessoa que faz o que você faz, mas daí você vai ter que ir todo dia para a firma que não dá para fazer. Foram 18 anos que terminaram assim. Enfim, vida nova. Benê agora poderia finalmente trabalhar só como cozinheira. Só que ela vai trabalhar na editora Abril e ela só fica lá 3 meses. Ela me disse que ela não passou no exame psicotécnico. Eu nunca soube que para trabalhar em editora tinha que fazer exame psicotécnico. Mas ela também me contou que ela viveu muita sabotagem nesse período que ela chegou lá. E aí ela, na gravação, ela fala assim, que uma das meninas que trabalhava lá ficou meio enciumada. Ficou um pouco enciumada dela ter chegado lá. Por exemplo, um dia a Benê fez um sorvete e colocou no freezer. Era para uma foto que seria clicada no dia seguinte. E ela disse que a menina foi lá e tirou o sorvete do congelador, botou na geladeira e no dia seguinte não tinha sorvete para tirar foto. Aí, passado esses 3 meses de experiência, a revista Cláudia falou muito obrigada, mas você não vai trabalhar aqui. E aí a Benê ficou sem o emprego que ela estava há 18 anos na família, sem o trabalho na revista Cláudia. Ela precisava se virar. Conseguiu trabalho numa cozinha industrial e, com o tempo, começou também a fazer jantares. Virou banqueteira, o que hoje a gente chama de catering. O trabalho dela foi fazendo sucesso, as pessoas foram indicando ela umas para as outras, até que um dia a Benê foi convidada a fazer um jantar alemão, que era uma das especialidades dela. Ela foi servir esse jantar alemão e no final do jantar um dos convidados pediu para conhecer a cozinheira. E esse convidado tinha certeza que ia aparecer uma Fraulein, né? Que ia aparecer uma alemã, porque a comida estava muito boa. E aí a Benê me contando, você imagina, minha filha, daí aparece eu. Pediram comida
alemã. Então eu vi Reisberg, Kassel, Kartoffelpuffer, Aí ele queria conhecer a alemã. Aí a mulher nós temos uma alemã na cozinha que faz. O tal convidado ficou surpreso de que não era uma alemã e de que não era uma mulher branca que estava cozinhando. E esse convidado era o então presidente Ernesto Geisel. Ele chegou, o presidente Geisel fez assim, uma neguna, né, alta, magrinha, com aquela roupinha. Ele olhou bem e falou, podia ser uma comida mineira, menos alemã. Ele ficou muito surpreso, que era a Benê. E aí um outro convidado que estava nesse jantar era o José Papa Júnior, que era presidente da Confederação do Comércio na época. E assim, normal que eles estavam ali jantando juntos, né? O presidente militar e o presidente da Confederação do Comércio, super amigos. E o Geisel sugeriu pro José Papa Júnior que ele oferecesse uma bolsa para Benê fazer o curso de primeira cozinheira. Isso foi em 1979, durante a ditadura militar. Então pensa só, se não parece quase um conto de fadas. A primeira mulher brasileira a se formar chefe de cozinha, uma mulher negra, só conseguiu isso graças a uma indicação do então presidente da ditadura, Ernesto Geisel. Só que não é bem assim. E é interessante porque todas as histórias que eu li contavam que ela tinha ganhado uma bolsa porque o presidente ficou muito impressionado como ela era talentosa. Mas o que a Benê me contou é que, na verdade, no Senac ninguém entendia de comida alemã. E que ela foi para fazer o curso, mas que ela também deu o curso, né? Ensinou as pessoas lá sobre essa comida. A Benê aceita e vai fazer o curso. Ela é a primeira mulher a fazer o curso de cozinheira no Brasil. E aí tem até a foto no portfólio dela, é um monte de homem, é uns 40 homens e ela. Hoje em dia, há uns 200 cursos de graduação em gastronomia no Brasil, segundo o Ministério da Educação. Mas eles só começaram a surgir no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. O primeiro curso para a formação de cozinheiros, essa era a palavra, foi criado em 1969 pelo Senac, curso de primeiro cozinheiro. As aulas levavam uns 2 anos. Foi esse curso que a Benê fez. Até os anos 2000, a gastronomia não era um assunto quente, né? Então ela não estava presente na vida das pessoas como ela está hoje, por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa dos programas de televisão. O curso do Senac era em Águas de São Pedro, uma cidade do interior de São Paulo, que hoje tem pouco mais de 3.000 habitantes, segundo o IBGE. Fica a 180 quilômetros da capital. Em 1981, 12 anos depois de ser criado, o curso recebeu sua primeira mulher. Tinha alojamento para todos os homens, mas não tinha para Benê. Ela precisou ir para uma pensão e, para pagar a hospedagem, trabalhava lá nas, entre aspas, horas vagas. Quando não estava no curso, ela limpava a pensão. Meu pai sempre cozinhou muito bem, assim, então ele era minha referência de pessoa que cozinhava inicialmente. Minha avó também, por parte de mãe, sempre cozinhou muito, a gente morou a infância praticamente toda junto, assim, né? E eu sempre fui muito de observar, assim. Eu sempre gostei muito de cozinhar, mas nunca pensei muito nisso como uma profissão, né? A Dandara Batista dos Santos Araújo nasceu em 11 de janeiro de 1985. É filha de Jurema Batista e de Paulo Santos. A Jurema é também uma figura histórica do ativismo e da política do Rio. Já foi vereadora e deputada estadual. Então, eu nasci na comunidade do Andaraí, né? Minha mãe era líder comunitária. É aquele mesmo Andaraí da música do Ney Lopes. Nossa vida era mais simples de viver. Vivi na comunidade por muitos anos e depois sempre vivi no bairro, né? Sempre vivi no bairro do Andaraí, mesmo depois de crescer, a gente ainda continuou morando ali pelo bairro, não mais na comunidade. O nome dela já diz muito sobre os pais, que sempre foram muito ligados ao movimento negro.
Dandara era o nome de uma das líderes do Quilombo de Palmares. Ela era companheira de Zumbi. Isso no século XVII, na região da Serra da Barriga, que hoje fica no estado do Alagoas. Voltando ao presente, os irmãos da chefe Dandara também têm nomes poderosos. Nós 3 temos nomes africanos. Eu sou Dandara, minha irmã mais nova é Nianui e o meu irmão é Nassor Ébano. Como profissão, a Dandara pensou primeiro em jornalismo. Eu sempre gostei muito de assistir jornal, de ler jornal. Sempre me imaginei nessa profissão, na verdade. Sempre pensei nisso. Mas a questão do não ver muitas pessoas como eu na área me deixava às vezes na dúvida se aquele era o caminho ou não a seguir. Mas resolvi me decidir por isso mesmo. Ela se formou e é jornalista até hoje. Paralelamente ao restaurante, trabalha na TV da Assembleia Legislativa do Rio. Mas a relação com a cozinha sempre esteve presente. Os amigos diziam: poxa, você cozinha tão bem, por que você não faz isso como um projeto de vida? Você não faz alguma coisa com relação a isso? E ela fez. Eu sentia muita falta de ter alguma coisa de culinária africana, assim, porque na verdade eu sempre gostei muito da culinária baiana, meu avô é baiano. Comecei a pesquisar a culinária baiana e vi que ela completamente era influenciada pela culinária africana. Para aprender um pouco mais das técnicas, a Dandara fez uma graduação em chefe executiva de cozinha. A gente não aprende nada de culinária africana nesses cursos, assim, é uma tristeza. Eu aprendi até a culinária húngara, que, nossa, como assim? É tão distante, sabe, da nossa culinária. E culinária africana, que é tão próxima, a gente não tinha nada, assim. Pesquisando por conta própria, ela decidiu criar o Projeto Afro Gourmet em janeiro de 2016. Uma vez por mês, ela levava pratos tradicionais de países africanos para o Dida Bar e Restaurante na Praça da Bandeira. O primeiro prato que eu fiz chama arroz de alçá, que é um prato que ele é feito com leite de coco, arroz de leite de coco, camarão, que geralmente é camarão seco, quando ele é utilizado para comida de santo, né? No restaurante eu sirvo ele com camarão fresco e carne seca refogada. E aí é um prato super gostoso, assim, e que eu não tinha, falei, gente, como é que a gente não conhece um prato desse, sabe? Era uma coisa pra mim muito louca. Daí surgiram outros pratos e convites para uma porção de eventos do movimento negro, como a Feira Preta, por exemplo. E a Dandara começou a pensar na ideia de abrir o próprio negócio. Eu vi que tinha demanda. Eu acho que era uma demanda que não estava sendo explorada ainda, porque não era só conhecer a comida, conhecer um pouquinho da história também, né? A gente acaba tendo um trabalho bem didático na hora, porque as pessoas não têm nenhuma noção. Mas o que é comida africana? Tem muita pimenta, tem muito dendê. As pessoas não sabem o que é a culinária africana e não sabem o quanto ela é próxima da nossa culinária, né? Em 2017, ela viajou pela primeira vez para o continente africano. Conheceu Angola e São Tomé e Príncipe. Cozinhou com chefes locais e saboreou de perto os pratos e ingredientes, que muitas vezes são os mesmos que usamos aqui, só que com outro nome. A graviola, por exemplo. Em São Tomé e Príncipe, o nome é sap-sap. Tem muita coisa parecida realmente, assim. Só que às vezes a forma de fazer uma coisa ou outra pode ser diferente. Sei lá, um prato que a gente usa, por exemplo, 3 dentes de alho, eles vão usar 10. É mais ou menos assim. Eles usam realmente muito mais alguns ingredientes, assim. É de uma diversidade tão grande que é até difícil você falar em culinária africana. Sim. Não dá pra você falar uma culinária africana. Sim. Porque cada país tem o seu prato e às vezes aquele mesmo prato é feito em países de forma diferente. É muito diverso, é muito diverso. Em agosto de 2018, o Projeto Afro Gourmet virou restaurante. Eu diria que a culinária africana é uma culinária de muito tempero, de muita afetividade. Cozinha é afeto de uma forma geral, assim, eu acredito. Mas a culinária africana, pra mim, é uma coisa que enche meu coração de alegria, assim, sabe? Então, é o máximo do afeto pra mim, a culinária africana. Hoje em dia, ela serve pratos como o feijão nigeriano com molho de camarão, polvo à moda de São Tomé e Príncipe e bobote, um bolo de carne com frutas secas da África do Sul. A gente tem o costume de não valorizar o que é nosso. Né? E a culinária africana também é nossa. Então eu acho que é importante a gente destacar que é importante valorizar sim a culinária africana, que assim como tem vários espaços, assim, a gente tem vários restaurantes italianos, vários restaurantes franceses, por que não ter vários restaurantes dedicados à culinária africana? Então eu acho que
Isso é importante porque tem público, sim. Eu acho que o mercado entendeu que a gente consome. Isso é um fato. E não entendia isso antes, né? Eles não entendiam que a gente tinha dinheiro e que a gente queria consumir coisas que nos representassem de verdade, coisas que fossem de fato pra gente. Essa falta de representatividade a Dandara vê até hoje na gastronomia. A gente tem muitos chefes brancos famosos, de fato. A gente tem pouquíssimos chefes negros famosos. A cozinha meio que sempre foi muito destinada às mulheres, né? E na época da escravidão, mulheres negras. Até no samba a gente viu muito isso, né? Foi sempre muito marginalizado quando iniciou, por ser, né, um ritmo negro, né? E quando os brancos começaram a fazer, virou uma maravilha, né? E aí a cozinha também acontece isso, né? A gente vive num país racista mesmo, não tem jeito, infelizmente, sabe? A gente acaba tendo que lidar com esse tipo de coisas em todos os setores da comunidade, assim, infelizmente. Olha, Thiago, eu acho que a Benê com certeza foi uma pioneira, né? Eu acho que até hoje, para uma mulher negra, qualquer campo de trabalho é uma luta. Qualquer campo de trabalho é uma batalha, conseguir um trabalho, se manter num trabalho, crescer num trabalho é uma grande conquista. Aqui novamente a cientista social Bianca Brigulho, que pesquisou a vida da chefe Benê Ricardo. Pelo que ela me contou da história dela e todas as experiências que ela passou, eu acho que a Benê sofreu muito machismo e ela sofreu muito racismo. E ela sofreu a combinação dos dois. Logo que a Benê se formou, em 1981, primeira mulher brasileira a ter um diploma de chefe de cozinha, ela foi fazer uma entrevista de emprego. Cheguei lá, botei a minha carteira de trabalho, os documentos que o Senac deu. Ele falou, hoje você vai limpar a cozinha, tá suja. Hoje ninguém trabalha, vai limpar a cozinha. Eu falei, a sua cozinha está precisando mesmo de limpeza. Limpei a coifa, lavei a cozinha, tirei tudo dentro da geladeira, aquela imundícia, joguei fora. Quando terminou, ele falou que só está contratado. Eu falei, só que eu fiz curso de gastronomia. Falei para ele. Só que eu agora quero seguir cozinheira, eu não quero mais ser faxineira. Já fui muito, falei para ele. Agora não quero. Não fica porque a gente vai... Eu falei, não quero, tchau. O senhor devia ter me respeitado. Mas sua cozinha estava precisando mesmo de uma limpeza. Eu sempre fui assim, viu? Um tempo depois, ela acabou conseguindo emprego na cozinha de um grande hotel, em São Paulo. Ela era supervisora de cozinha lá. Vamos dizer, entre aspas, ela começou a arrumar muita encrenca lá. Porque a Benê era uma pessoa muito preocupada com a coisa de limpeza, com as normas de higiene, com a qualidade dos alimentos. E aí ela arrumou uma briga lá por causa disso. E todos os cozinheiros decidiram boicotar o trabalho dela. No dia seguinte, eu cheguei para trabalhar no quadro de memorando, um padre bezendo uma bruxa escrito chefe Benê. Eu nunca imaginei ser chefe na minha vida naquela época. Eu era só supervisora e cozinheira. Benzendo uma bruxa? Um padre bezendo uma bruxa escrito chefe Benê. No dia seguinte, me boicotaram todo o meu trabalho. Veio só o Toninho. Não veio ninguém. Eu fui numa xerifada, naquela época era forte. Saco de feijão. Cheguei 11 horas e falei, oh meu Deus, obrigado, estava tudo pronto. Você não sabe o que eu já passei, filho, mas Deus é tão forte que eu consegui fazer tudo. 11 horas, o refeitório já estava com a comida lá. A Benê terminou esse dia no hospital. A Benê, ela aparecia em revista, em blog da internet, sempre contando essa história de vida que era essa história, esse mito heróico, né, da menina que ficou órfã, virou empregada doméstica e que o presidente Geisel deu uma bolsa para estudar no Senac. Mas que essa história ela não era a história completa, entendeu? Ninguém problematizava o racismo e o machismo que a Benê viveu. Eu pergunto para a Benê muito claramente, falei, Benê, você alguma vez sofreu racismo? E ela me respondeu, muito. Fez uma frase que me marcou muito, que ela falou assim, além de mulher negra.
A Benê continuou fazendo uma porção de cursos para se aprimorar, comandou grandes cozinhas e em 1986 montou seu próprio buffet. Virou consultora e professora de gastronomia em universidades. Ganhou prêmios. Por muito pouco, em 2001, a chefe Benedita Ricardo não foi a representante do Brasil na final do Bocuse d'Or, na França, considerado a Copa do Mundo da gastronomia. Em 2006, ela lançou um livro, Culinária da Benê, Dicas e Segredinhos para um dia a dia mais prático, econômico e saboroso. Benê Ricardo era muito querida por alunos, ex-alunos e por outros chefes de cozinha. A chefe Benê era especialista em cozinha brasileira. Então, ela dava muito valor às nossas comidas, nossos produtos, né, nacionais. Esta é a chefe Cidinha Santiago, 61 anos. Ela também tem uma história de vida incrível. Mulher negra, mineira, a chefe Cidinha trabalha há mais de 30 anos em programas de TV. Começou na Cozinha Maravilhosa da Ofélia, na TV Bandeirantes, em 1985. Ela era muito amiga da Benê. E ela fazia uma comida como boa mineira, fazia uma comida muito boa. Estamos no Brasil e o Brasil não dá tanto valor à nossa comida brasileira. O povo brasileiro em si, principalmente mineiro, a gente cozinha, todo mundo cozinha, eles acham que é assim, de repente é uma coisa normal, né, ou comum. Como é que tá o nosso tender? Dá uma olhada. Lindão, Benê. bonitão, sim. Nossa, olha só a ceia da Benê. Isso é uma das sugestões da chefe Benê Ricardo, que vem hoje aqui no nosso programa, montar um prato tão bonito quanto esse. Vou cortar uma fatia desse tender, vou cortar, dá até dó de cortar aqui atrás, pedacinho. Tá crocante, hein? Olha, espero que vocês tenham gostado da receita da Benê. E agora eu vou querer Benê, a sua, né? muito obrigado pela sua visita, obrigado pelo seu empenho. Eu que agradeço de vocês a lembrar de mim, que vocês estão lembrando de mim enquanto eu estou vivo, que depois eu lembrar depois que morre, aí não adianta, né? Vai viver muito tempo ainda, viu, Benê? Vai viver muito tempo, obrigado pela sua visita. Em 31 de março de 2018, a chefe Benedita Ricardo, a primeira dama da gastronomia brasileira, faleceu em consequência de um câncer no pâncreas. A cozinha brasileira perdeu uma grande culinarista, a Benê Ricardo, Bené. Ela passou algumas vezes aqui pela nossa cozinha do programa e ela sempre foi uma delícia de pessoa. Sua trajetória é linda. Ela foi a primeira mulher no Brasil a estudar gastronomia e a receber o diploma aí da primeira cozinheira-chefe, né? Trabalhou em grandes hotéis de São Paulo e nessa visita aqui, no Mais Você, ela fez pra gente uma maravilha de queijo com xerém de caju. Era incrível. E Benê, nos últimos tempos, lutava contra um câncer de pâncreas e morreu no sábado, aos 74 anos de idade, lá em São Paulo. Então, a toda a família da Benê, o nosso respeito e solidariedade, tá bom? Vai com Deus, Benê. Olha que mão linda que ela tinha. Ela era demais mesmo. Ela era um espetáculo. O Negra Voz Podcast volta na semana que vem. Se você gostou, há duas formas de apoiar o Negra Voz Podcast: compartilhando com os amigos, a família, nas suas redes sociais e assinando o Globo. Tem vários tipos e preços diferentes de assinatura. Dê uma olhada no site do jornal. Produção, edição e roteiro são meus, Tiago Rogero. Finalização, Maurício Belli. Pesquisa de áudio, Alice Cravo. A trilha de abertura e encerramento é de Victor Rodrigues Dias e Felipe Knaip. Até semana que vem.